E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast. Hoje a gente vai dar destaque aqui para algumas notícias. Essa é uma delas, né? Protesto ali na porta do CT do Ninho do Urubu, né? Já vou te mostrar o tamanho do grupo de torcedores que foram para lá, tá? Vamos manter o mistério, porque a chamada que fazem, né? E eu ouvi nos programas esportivos, crise no Flamengo, né? Torcedores vão protestar na porta do Ninho do Urubu. Quando você vai ver a foto, quando você vai ver as imagens, aí você fala, eu acho que estão exagerando um pouco, né? Enfim, vamos fazer o giro pelas notícias. E deixando os créditos, Globoesporte.com é onde a gente vai fazer o giro pelas notícias, começando pela rodada, né? Pelos jogos do dia. Apenas um jogo aqui no Brasil, né? E pelo menos dos que a gente costuma falar, obviamente que acontecem os estaduais, né? Aqui Campeonato Catarinense, Copa do Nordeste, por aí vai. A gente acaba deixando destaque para algumas competições, e nesse caso a Copa do Brasil. O Brasil de Pelotas venceu a Ponte Preta por 2-0. O mandante precisa de uma vitória simples nessa fase da Copa do Brasil. Então, o Brasil de Pelotas está bem pequeno, né? Vamos tentar aumentar aqui. Se eu consigo. Ixi, aumentei um pouco. O Brasil de Pelotas vence a Ponte Preta. Que situação, né? Que situação da Ponte Preta, né? Equipe que já esteve presente na elite do futebol brasileiro. As coisas do futebol, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Começa a ficar repetitivo, parece que a gente está falando ao vento, né? Mas não só aqui no podcast, mas em vários programas esportivos, a gente sempre fala, ó, essa história do futebol gerido, da forma como era conduzido nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, início dos anos 2000, para as equipes que estão vivendo nesse momento ainda, nesse período, a situação vai começar a ficar cada vez mais complicada, né? E eu continuo vendo pessoas achando que, né, não, o futebol é cíclico, né? O futebol ele permite a renovação. Eu continuo vendo muita gente, né, achando que vai dar tudo certo, que as coisas são cíclicas, né? Que o tempo passa para todo mundo. Essa história de clubes e empresas, gente, isso não existia. Isso não existia na década passada, tá? Isso não existia na década passada. Então é bom a gente, os torcedores, os clubes, enfim, prestarem atenção, porque quem ficar no passado, quem ficar preso, né, aos métodos do passado, vai ficar no passado, né? Enfim, a gente vamos seguir pelo giro, o giro pelas notícias aqui. Notícia para o torcedor são paulino, né? Notícia sobre esse caso aí da ex-namorada do Pedrinho. Diz que a família foi chamada para depor, né? Diz que essa atitude, esse temperamento, né, do Pedrinho bastante contundente, bastante, cara, não diria bastante agressivo, mas, né, diz que tem um histórico de lesão, de agressões e comportamentos agressivos dos jogadores. Inclusive, a família presenciou isso, né? O que eles vão ser chamados para falar. Deixa eu aumentar um pouquinho, dar um pouquinho de zoom só. Tá muito pequeno, né, para vocês. Tá bom, acho que tá bom agora, né? Diz que em um caso, né, o pai da Amanda, né, que é a ex-namorada Amanda Nunes, se incomodou da forma que o atacante falava com a filha, repreendeu. O Pedrinho não gostou, uma discussão acalorada foi iniciada e ao sair de casa ele deu pontapé no carro do pai e amassou o veículo, né? Isso aí para mostrar o destempero do atleta. O caso, porém, não foi adiante porque naquele momento Amanda Nunes não quis assinar um documento na polícia e pediu para o pai esquecer o assunto. Eles seguiram juntos e Pedrinho ainda frequentava a casa, tá? Gente, assim, a gente sabe que o caso é muito sério e aqui eu não tô querendo falar que um é culpado, que o outro é inocente, não é isso, não é esse o ponto. O negócio não é o ponto. A gente sempre traz essas notícias aqui para a gente fazer uma reflexão, né? Reflexão sobre como é a nossa sociedade. É óbvio que aqui é um podcast esportivo, mas a gente não pode se limitar ao esporte. O esporte é um reflexo da nossa sociedade, né? E aqui nesse caso existe um personagem do mundo esportivo envolvido, que é o Pedrinho, atleta do São Paulo,
Mas mais do que, cara, assim, falar do Pedrinho, falar do, assim, refletir, você pode ter a sua opinião se ele, cara, se ele é um agressor ou não, você pode ter a sua opinião, eu sempre falo aqui, vamos ter cuidado, vamos analisar as coisas com um pouco de, cara, um olhar de terceira pessoa, né, pra gente acabar não, enfim, julgando um lado ou outro da forma errada, né? Porque da mesma forma que muita gente acaba julgando o atleta, a gente vê muita gente que logo já sai, né? A grande maioria, aliás, né? A grande maioria já sai em disparada, meio que desqualificando a acusação da vítima, né? Então a gente sempre tem que tomar um cuidado. Agora, sim, me parece que os casos do comportamento agressivo e intempestivo do jogador não é de agora. Então, assim, o convite que eu faço à reflexão, a gente sabe que, cara, questão de relacionamento é um negócio muito complicado, né? É um negócio muito complicado, não é uma coisa, não é fácil. É muito fácil você chegar, gente, você tá vendo que o cara é um agressor, o cara, agressor não. Você tá vendo que o cara é agressivo? Cuidado, né? Não leva pra frente. Isso aqui também, a gente sabe que tem muitos sentimentos envolvidos, né? Existe todo o amor ali do relacionamento. Só que eu sempre, pô, o convite que eu faço à reflexão hoje é o seguinte: é uma pessoa que, se já mostrou um comportamento agressivo, né? Existem coisas que eu acho que cabe. Eu acho que a razão algumas vezes tem que falar mais alto, né? A razão algumas vezes tem que falar mais alto. Em termos de direito jurídico, eu não sei se isso aqui tem relevância, porque a própria mulher, a própria Amanda Nunes, né, no caso, pediu pro pai esquecer a história e não assinou o caso do BA. Então, assim, a gente sabe, obviamente, que pra gente, olhando de fora, fica, pô, a gente começa a pensar, cara, é muito óbvio que ele tinha um comportamento um pouco explosivo, né? A gente, como pessoa, acaba pensando isso, né? Mas no direito jurídico, eu não sei como é que funciona. Não sei se tem validade isso aqui, até porque o pai foi lá, fez um BO e, enfim, a namorada na época não quis assinar. Então é o que eu falo, cara, assim, se já se mostra um comportamento um pouco exaltado, o tempo algumas vezes cura, mas algumas vezes ele acentua, tá? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, se você, né, se você no seu dia a dia, você presenciar algo do tipo, falar, não, as coisas vão melhorar, né? As coisas vão as coisas vão por um bom caminho, às vezes não é bem assim, né? E, cara, assim, a experiência diz que na maioria das vezes é muito difícil que a pessoa deixe de lado, né, alguns tipos de comportamentos. Com a idade, né, com a velhice, com todo o respeito, os comportamentos e assim, aquelas coisas que são mais ou menos ruins ou que elas acabam irritando num relacionamento, elas se acentuam, né? E eu não tô falando nem de violência, assim. Pensa você aí, se você já teve relacionamentos, com o tempo, alguns comportamentos que te incomodam, eles se acentuam, porque a pessoa vai ficando mais velha. E aí cabe você, né, pensar e refletir, cara, é isso que eu vou querer? É isso que eu vou querer. Então a gente abre o coração e segue, né? E segue aceitando esse tipo de coisa, mas violência e agressão é algo que não dá para conviver, né? Enfim, né? Enfim, é apenas uma reflexão, é um convite à reflexão, de novo, né? Aqui querendo dizer que alguém está errado, alguém está certo, que alguém é culpado ou que alguém é inocente. Isso a justiça vai ter que avaliar e vai ter que, cara, e aí seguir o processo legal para ver o que vai acontecer nesse caso, né? Enfim, a gente fecha o caso Pedrinho aqui. Isso aqui foi um, isso aqui foi sobre um, o São Bento, né? Deixa eu aqui, peraí, aumentar um pouquinho só para ficar legal para vocês, tá? Aqui é quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aqui o São Bento tentou entrar aí com um pedido aí de irregularidade, né, no jogo entre Portuguesa e Corinthians, jogo que aconteceu lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né? Que o São Bento quis fazer? Quis que a Portuguesa perdesse esse ponto, esse um ponto, que seria um ponto que rebaixaria a Portuguesa e manteria o São Bento
na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Não deu nada, né? Até porque esse pedido de troca de local não é um negócio que você faz de forma unilateral, né? Você tem que fazer o pedido para a federação. Se a federação aceita, ela está testando a própria incompetência, né? Porque ela aceitou a mudança do local da partida. E aqui o argumento do São Bento a expectativa é que a Lusa perdesse o ponto conquistado, com isso a Lusa seria rebaixada, o São Bento permaneceria. De acordo com a federação, respeitou o regulamento de solicitação para a mudança de local, né? E deixa eu ver aqui. Esse aqui. O que o São Bento questionava, né, é uma possível infração ao regulamento geral da competição da entidade, que prevê que clubes não possam mandar jogos fora de sua cidade, sede, em anos de acesso, né? Esse seria o ano de acesso da Portuguesa. Enfim, é o que eu falei, se o regulamento existe ou não, se ele foi infringido ou não, eu não sei, mas é o que eu falei. A Portuguesa entra com pedido, né? Ah, queremos mudar o jogo para Brasília. E a federação aceita. Ok, pode fazer o jogo lá. Então, se os caras aceitaram, né? O argumento da Portuguesa seria exatamente esse, cara. A gente fez um pedido para a mudança de local, isso foi aceito pela federação. Então, né? Se a gente infringiu a lei, a federação também infringiu a lei, né? Então é complicado isso, hein? É complicado. Mesmo que o São Bento tiver certo, isso aqui nunca vai acontecer, né? Enfim, é aquela famosa, né? O famoso tentativa de dar um migué, não fez, não fez por merecer estar na Série A, assim como a Portuguesa também não fez, acabou ficando o menos pior, se é que a gente pode dizer assim, né? O menos pior, inclusive, eu estava ouvindo o podcast de pai para filho, né? Esse é o podcast do Nilson César e do Fausto Pavara, ambos narradores da Jovem Pan, e eles estavam ali como convidados Flávio Prado e Bruno Prado, né? E o Nilson César falou que. Eu nem sabia disso, hein? Eu nem sabia disso. O Nilson César falou que o São Bento chegou a receber uma proposta da Red Bull. E eles recusaram porque ia ter que mudar o nome do clube, né? Você vê que coisa, né? Como é que é a história, né? O Bragantino aceitou. Obviamente que, assim, tem toda uma questão de grana. Os que eu sabia, né? Que a Red Bull tentou comprar foi o próprio Bragantino. Deve ter rolado muita grana, né? Enfim. O Bragantino, o Oeste. Tem mais um clube que eu sabia também, era a Ponte Preta. Não, Ponte Preta não é a Ponte Preta. É o Paulista de Jundiaí, se eu não me engano. Né? Equipes todos do interior de São Paulo. Você vê, né? Deu certo, ficou o Bragantino tá na elite, né? É óbvio que não é mais o velho Bragantino, até o nome mudou, mas assim, pro torcedor, que era torcedor do Bragantino, né? Agora ele pode tirar uma certa onda, se é que a gente pode dizer assim, né? E o clube, querendo ou não, não é o mesmo clube. Não é nem as mesmas cores, não é mais o mesmo escudo, mas o clube está na Série A, né? Isso que a gente fala. É aquela coisa, né? É aquela coisa, né? Ficou naquela de dá para se recuperar, ou dá para se reestruturar, ou esse negócio de Red Bull aí, esse negócio não, né? É só para fazer fumaça, né? É bem assim, né? Agora fica muito claro, né? Agora é muito fácil falar que deu certo, mas até então, pelo material que os caras. Mas entenda a situação o aporte financeiro que você ia receber da Red Bull, né? Da empresa de energéticos, né? Enfim, São Bento segue agora na Série A2 do Campeonato Paulista e a Lusa permanece na Série A1. Nenhum dos dois mereceu, de fato, né? Estar na Série A1. Ficou o menos pior. Vamos seguir. Em relação a Corinthians, o Renato Augusto vai ficar de fora aí, tá? Das quartas de final do Campeonato Paulista. Ele pode voltar num eventual semifinal. Então, foi constatado um estiramento no joelho e muito provavelmente vai ficar de fora do jogo contra o Ituano, tá? O meia será reavaliado até o final da partida, mas tem isso que ele seja preservado para estar 100% numa eventual semifinal, né? Então, ele deve ser reavaliado,
Deve não, ele certamente será reavaliado. Ele pode eventualmente ter até condições de jogar contra o Ituano, mas eu acho que vai poupar. Eu tinha até falado aqui, né? Eu tinha até falado aqui no pós-jogo, quando a gente falava de Corinthians. Consegui falar do Corinthians, eu não lembro, cara. Eu tive tanto problema com o programa que eu gravo, que eu não sei se foi pro ar o que eu tava falando de Corinthians, né? Eu falei, cara, eu acho que o Corinthians não precisa não precisa pôr o Renato Augusto agora, né? Deixa ele se recuperar, deixa ele ficar 100%, porque, querendo ou não, mesmo que seja uma lesão leve, como o Lázaro tinha até comentado em coletiva, pós-jogo, ele falou, me parece, conversei, fiz uma conversa preliminar, né, com o pessoal do departamento médico, com o próprio jogador, e me parece que não foi nada grave. Mas mesmo assim, né, mesmo assim, eu falei, cara, o Ituano, cara, meio que se classificou ali pô, com todo respeito, era ali o duelo dos desesperados, né? É uma competição para quem. Parecia que eles estavam competindo. A galera do grupo do Corinthians, né? Parecia que eles estavam competindo para quem ia fugir do Corinthians, né? Vai você, vai você, vai você. O Ituano acabou passando, né? Acabou passando para enfrentar o Corinthians. Acho que um adversário muito fraco, ainda mais na Arena, na Neoquímica Arena. Acho que dá para preservar o Renato Augusto. Eu tinha falado isso pós-jogo, com todo respeito a Ituano aqui, pô, mas não adianta a gente também ficar de demagogia. A gente respeita, obviamente, a camisa, os torcedores, mas não há nível de comparação, né? Se você achar que há nível de comparação, fica o meu pedido de desculpas mais uma vez, mas eu acho que, né, aí você precisa olhar de novo as duas equipes, né? E o momento das duas equipes, né? E o que as duas equipes apresentaram até aqui. Você de repente, mas pode acontecer. Acontecer pode tudo. O Globo eliminou o Internacional da Copa do Brasil ano passado. Acontecer pode tudo. Agora, assim, pela trajetória, pela sequência, tudo que a gente fala é baseado na sequência, né? Pelo elenco que foi formado e pela forma como esse elenco já jogou, já praticou um futebol nessa temporada. Então, foi, pô, para mim não há menor possível. Eu acho que o Renato Augusto deve ir pro jogo, deve ficar no banco e ele só deve entrar num eventual aperto, assim. De repente fica um jogo muito truncado, os caras tentam levar, o São Bernardo levou para um jogo muito físico contra o Corinthians e conseguiu. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Não sei se o Ituano vai ter força física para isso, mas eles podem tentar fazer isso e aí o Renato Augusto entra num eventual segundo tempo, desafogo. Eu acho que é assim que tem que ser, acho que esse é o planejamento do Corinthians para que ele chegue num eventual semifinal com o São Paulo, né? 100%. 100%. Em relação, já que eu falei de São Paulo de fato vai jogar no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, né? Vai ter todo um esquema lá, né? Vai ser, cara, eu queria ver como é que vai ser, porque os arredores do Allianz Parque, eu não sei se alguém já viu ou alguém já foi, assim, ali é um bairro muito movimentado. É diferente do Morumbi, que não tem, assim, não tem comércios imediatamente em volta do estádio, né? Não tô falando que isso é melhor ou pior, gente. Não é isso, hein? Não vai pro lado clubista, não. O Morumbi tem muito espaço em volta e não tem comércios diretamente, né? O do Palmeiras, não. O Allianz Parque, inclusive, tem um shopping do lado do estádio do Palmeiras, então tem muitos comércios, muitos bares ali de palmeirenses. Eu tô curioso para ver como é que vai ser a dinâmica, né? Porque esses bares são todos, né, da cor verde e branco, né? Tudo alviverde. E internamente no estádio, não sei como é que vai ser também, obviamente, né? Algumas coisas vão ficar fechadas, porque não faz sentido, né? Mas camarote, com bar, com venda de alimento, tudo isso vai ficar aberto. Cara, acho que vai ser legal. Espero que o torcedor do São Paulo se comporte de uma forma bacana, como aconteceu o torcedor palmeirense no estádio do Morumbi. Espero que todo mundo vai lá pelo espetáculo, vai para curtir o show, vai para fazer uma grande festa, apoiar o São Paulo. Alguma coisa ou outra vai ser quebrada, né? Isso aí não tem jeito, né? Imagino que no estádio do Morumbi, um outro torcedor deve ter feito alguma coisa para para prejudicar, né? Quebrar comprometer o patrimônio do vizinho, né? Mas ele não está ajudando ninguém, né? Porque o Palmeiras tem que pagar essa conta depois. A mesma coisa vale para o São Paulo. Torcedor que depredar qualquer coisa, não, vou zoar alguma coisa, essa conta vai voltar para o São Paulo, né? Então você não está ajudando o clube,
Então esse é o ponto, sim. O convite que eu faço pro torcedor é vai para torcer, vai para se divertir, né? É a casa do rival, é tudo alviverde, isso faz parte. O Palmeiras foi lá no estádio do Tricolor e é tudo tricolor lá, né? Então acho que isso vai ser bom para que se abram outras possibilidades, né? De mais interação, de mandar jogos na casa do adversário em outros momentos da temporada. Eu só acho que assim, é que o São Paulo já sabia que ia ter esse show, né? É que o São Paulo é um pouco ruim agora, porque é um jogo mata, né? É um jogo mata. O Palmeiras fez um jogo, assim, do calendário da fase de grupos do Campeonato Paulista. Eu digo que é ruim porque é um gramado sintético. O São Paulo não tá acostumado. Se o São Paulo já tivesse feito um jogo lá, fez um jogo lá, não fez jogo lá não. Fez um jogo lá. O São Paulo foi visitar o Palmeiras, mas foi início do campeonato e eu digo assim, se já tivesse mandado um jogo lá, né, na fase de grupos, porque aí já teria tido aquele treino de ambientação, já conheceria melhor o estádio, e aí para um jogo de mata, onde o São Paulo, né, não tem, o gramado sintético não é, né, a especialidade do São Paulo, ele já teria um pouquinho mais de conhecimento, de domínio e teria uma ampla vantagem em relação ao Água Santa, né? Mas mesmo assim, eu acho importante o jogo ficar na capital paulista e se conseguir, cara, manter tudo bem organizadinho, tudo legal, acho que isso abre possibilidade, né, de conversações com o próprio Corinthians. A gente sabe que o Corinthians está pagando estádio, a manutenção é muito cara, por que não, né? Receber um jogo de São Paulo aqui. O Corinthians não vai jogar no Morumbi, o Corinthians não precisa porque a arena do Corinthians ainda não é uma casa de shows. Mas não sabe, você não sabe dia de amanhã. No caso do Palmeiras e do São Paulo, ninguém pagou pelo aluguel, porque foi uma troca, né? Eu faço um jogo lá, você faz um jogo aqui, então ninguém paga nada, só paga o prejuízo. No caso do Corinthians, a conversação exatamente para alugar mesmo. Alugar mesmo, eu quero alugar. Gramado natural, gramado muito bom, eu quero jogar aí. Eu acho que isso aí abriria conversas de alto nível que cá entre nós, se a gente fala, se a gente quer voltar ao debate da questão da torcida, da torcida mista em clássico, eu acho que muito vai passar por isso. Da gestão dos clubes, né, terem essas conversas de alto nível, deles serem capazes de dialogar, de eventualmente um clube mandar o jogo no estádio do outro, e com isso ter argumentos e mostrar para o Ministério Público que, ó, mandamos um jogo lá, mandamos um jogo cá, pouquíssimo, cara, assim, pouquíssimo prejuízo, não houve muita confusão, foi tudo nos conformes, tudo num nível aceitável, acho que isso seria bom para todo mundo, né? Enfim, vamos seguir com o Flamengo aqui. Aqui agora a notícia que eu abri o podcast falando, né? Eu vou mostrar para vocês o tamanho do protesto, hein? O tamanho do protesto aqui, ó. O Flamengo tem um treino. E aqui eu não estou ironizando os torcedores que foram lá, tá? Gente, não faço. Não levem por esse lado. Eu não estou ironizando os torcedores. Eu estou ironizando os programas esportivos que anunciaram isso aqui como uma crise no Flamengo, né? Crise no Flamengo. Eu falei, gente, vamos ver isso aqui, né? Torcedores foram receber, os jogadores hostilizaram. Eu falei, gente, vamos ver isso aqui, porque, né? Negócio muito sério, né? De novo isso, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhar passo a passo aqui, tá? Manter o suspense, manter o mistério, né? Como faz o Datena. Mostra logo, cara. Todo mundo já viu, né? Não precisa ter pressa. Flamengo tem treino com segurança reforçada e torcedores na porta do CT. O Globo Esporte aqui não fala de crise, tá? Mas eu ouvi muitos programas esportivos que eles falam de crise, né? Crise. Não acho que tem crise nenhuma, mas enfim. O time faz o último treino antes do Fla-Flu, né? Antes do clássico. O Flamengo realiza o último treino antes do Fla-Flu, né? Segurança foi reforçada na porta do Urubu para evitar protesto da torcida por conta dos recentes maus resultados, né? Então tá aqui a barreira de contenção, né? Muito legal, alguns carros da polícia. Cerca de 30 torcedores compareceram até a entrada do CT, mas não houve incidente registrado. Havia mais policiais de segurança que torcedores. Havia mais policiais de segurança. O zagueiro Léo Pereira. Isso aqui você pode procurar no YouTube, em alguma rede social. Chegou a parar o carro, abriu a janela, conversou com
Cara, assim, é bizarro essa conversa, tá? Do Léo Pereira com os torcedores, é bizarro. E aí, pô, me desculpem os torcedores que foram lá protestar, eu acho que o torcedor tem o direito de ir. Pô, mas me desculpa, o Léo Pereira não tem nada a ver com isso, né? E os caras conversando com o Léo Pereira como se ele fosse o treinador do Flamengo. Pô, que isso não pode acontecer, não dá para perder do Vasco, mais vontade dentro de campo. E o Léo Pereira assim, aham, tá, eu nem tô jogando, né? Eu nem estou jogando. E qual que é, né? Você vê a cara do a cara do Léo Pereira é um grande ponto de interrogação, né? Enfim, né? Agora aqui, ó, olha o tamanho da manifestação, hein? Olha o tamanho da. Eu não estou ironizando, de novo, eu não estou ironizando os torcedores que foram lá, e eu só estou ironizando da forma como foi noticiado por alguns programas esportivos, hein? Crise no Flamengo, os jogadores foram hostilizados por torcedores, né? Aí mostram essa do Léo Pereira. Que eles estavam um pouquinho exaltados, sim, mas a cara do Léo Pereira já mostra exatamente o que foi a conversa, né? Conversa de não estou jogando, não sou dono do clube, sequer sou o capitão. Vai adiantar muito vocês falarem comigo. Eu posso mandar o recado lá, mas não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Enfim, é só isso, gente. Só queria trazer a notícia porque crise não há. Na minha opinião, crise não há. Uma coisa é o que aconteceu ano passado com o período na gestão Paulo Souza. Ali, para mim, houve crise. Ali, para mim, e não com a torcida. Houve crise interna. O torcedor, obviamente, se manifestou tal. Crise, quando eu falo crise, é quando tem uma crise interna. Ah, crise, tá jogando mal. Não, isso aí tá jogando mal. Agora, quando você vê que tem um racha interno, isso para mim é crise. Isso para mim é crise. Nesse caso, o Vitor Pereira, eu não acho que há um racha. Eu acho que há um problema ali que vai muito além do futebol dentro de campo, né? Muito além das decisões do Vitor Pereira, vai também da forma física dos jogadores. Por que está demorando tanto para melhorar fisicamente? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem equipes que com menos de um mês, o Vasco, por exemplo, começou a sua preparação no final do ano passado, não começou ao mesmo tempo que o Flamengo, né? Começou no final do ano passado. Eu acho que eu cheguei a falar, pô, os dois começaram juntos, tal. Não, assim, o Vasco começou antes. Mas isso foi uma opção do Flamengo de não começar antes, tá? Isso foi uma opção do Flamengo. Eu não acho que isso serve de argumento. O Flamengo não quis começar antes. Ah, mas não tinha treinador, não importa, mas tinha profissional, né? Tinha profissional. Então, se a gente vai disputar o Mundial, volta todo mundo antes. A gente precisa se preparar antes. Ah, não tem treinador, então a gente só faz a parte física. O treinador vai chegar e vai colocar a parte tática depois, mas a gente precisa estar bem fisicamente. Não foi isso que aconteceu. Então, assim, ah, não, mas os times estão em outro momento, porque o Vasco começou antes. Tudo bem, você pode usar essa linha de argumentação, mas o, o, o Flamengo começou a pré-temporada no período que começou porque quis, por escolhas do dirigente e dos jogadores e da própria comissão técnica, né? Que o Vitor Pereira poderia simplesmente chegar e falar, gente, né? A gente tem campeonatos importantes a disputar, não dá para começar a pré-temporada agora, tem que começar antes, né? A gente tem que começar a se preparar antes, senão vai moiar. Por isso que eu falo, tem responsabilidade da equipe técnica também. Porque fisicamente os caras ainda estão devendo muito, né? Mas crise não há, para mim não há. Tem gente que gosta de falar que tem crise. Não tem crise nenhuma. O relacionamento do torcedor com a equipe, o duro é se o Flamengo vence. O duro, pô, desculpa o torcedor rubro-negro, mas é que eu falo duro porque assim, aí o Flamengo vence o Fluminense e aí toda essa galera acha que, ó, é nós, mano. Se não é a gente para cobrar, não vira essa bagaça, né? É isso é isso que pega. Porque às vezes os caras vão protestar, o time vai lá, vence, e os caras, pô, se não é a gente, né? Se não é a gente, vai pro brejo, né? Para finalizar, aqui a proposta do Flamengo pela compra do Ângelo, parece que a coisa tá caminhando bem, tá? Eu não sei se vai rolar ou se não vai rolar, mas me parece que a coisa tá caminhando bem. Para um possível acerto entre as partes, tá?
O Santos precificou o atacante em 24 milhões de euros. O que o Flamengo formalizou, né? Uma proposta de 12 milhões de euros, metade dos 24, né? Por 50% dos direitos econômicos do atacante, né? Do atleta. Então, aqui, né? O modelo de negócio é: o Santos manteria 20%, o Santos hoje tem 70% do Ângelo, o Flamengo quer comprar 50%, o Santos ficaria com 20% e os outros 30% são do jogador, né? São posse do próprio atleta. E além disso, o Flamengo se propôs a pagar 6 milhões de euros, a metade do valor à vista. Isso é 33 milhões de reais, cara. O Santos, com uma situação que se encontra o Santos, seria um bom negócio, tá? Seria um bom negócio receber essa bagatela logo de cara, né? E o restante o Flamengo pagaria ao longo da temporada, né? Obviamente que a negociação interessa ao Santos. Não é só pelo valor, é pela porcentagem que o Santos vai manter do atleta. É uma porcentagem considerável. 20% é um valor considerável se manter pelo atleta. Então, sim, o Santos pediu 24%. O Flamengo oferece metade para ficar com 50% do jogador, pagando metade à vista, logo de cara, logo no ato, né? Faz o Pix, logo de cara. Então, é uma promessa que. É uma promessa não. É uma proposta para deixar balançado, de fato, tá? Para ficar balançado. Cara, é interessante. Só que o que pega aqui, né? O que eu acho curioso é aqui, né? A tendência nesse momento é que o Santos aceite a oferta, né? Eu falei, pô, é muito boa, cara. De verdade, é muito boa. Só que tem, só que tem isso aqui, né? O Santos agora precisa dar alguns passos até que a negociação possa ser concretizada. O primeiro deles é convencer quem cuida da carreira do Ângelo, né? Então, assim, pro Santos pode ser que tenha tudo certo, pro atleta pode ser que tenha tudo certo, só que ninguém conversou com a empresária do jogador, né? Pô, cara, cara, normalmente o que acontece? Vamos falar com o jogador, vamos falar com o empresário do jogador, vamos ver o que eles acham, o que eles dizem. Opa, me interessa. Só que agora vocês precisam convencer o clube, né? Não, não foi isso que aconteceu, cara. Convencemos o Santos. Agora a gente vai ter que convencer a empresária do jogador, né? Cara, é inacreditável essas coisas, né? É inacreditável, enfim. Enfim, eu acho que por esses valores, se a empresária der a benção, né? Se a empresária der a benção por esses valores, eu acho que vai acontecer, tá? O torcedor vai ficar na bronca, vai ser, cara, é um negócio que interessa ao próprio Santos, tá? Eu falei, cara, a oferta do Flamengo é muito boa, cara. É muito boa, assim, não só pelo valor, pela quantia que eles vão pagar à vista, né? A quantia de entrada e a porcentagem que o Santos vai ficar, cara. Isso aqui é, por isso que eu falo, pô, é muito boa a proposta, velho. É muito boa a proposta. Para a situação que se o Santos estivesse numa situação de calmaria financeira um pouquinho mais tranquila, eu acho que aí não, dá para você segurar. Não, não vou vender. Sobra a oferta. Só que o Flamengo também trabalha com isso, né? Você cabe a gestão profissional é isso, cara. Entender o momento do outro clube e falar, cara, fala o seguinte, eu pago 12 e pago 6 à vista. É pegar ou largar, né? E aí você fica, pô, mano. Né? São 33, cerca de 33 milhões de reais, cara. Pô, aí se eu começo a olhar as finanças, o que tem para pagar, a folha salarial, pô, é muito boa, cara. É muito boa, enfim. Eu acho que deve acontecer, tá? Se ficar nesse formato aqui, nesses moldes, eu acho que deve acontecer. O Santos deve aceitar, o jogador também. É interessante para ele jogar no Flamengo, né? Quem não quer jogar no Flamengo hoje? Pode ser que ele pode dizer assim, só se você, obviamente, só se você tiver muita paixão pelo clube, você não vai jogar no Flamengo, mas qualquer jogador, se você perguntar até pro, sei lá, alguns jogadores do Flamengo e alguns do Palmeiras, você jogaria no rival? Em off, tá? Na frente das câmeras é sacanagem. Pô, jogaria. Jogaria. Agora não. Agora não. Mas jogaria. Eu tenho certeza que, sei lá, 70, 80%, 90% dos jogadores de ambas as equipes diriam que jogariam pelo rival. A mesma coisa se. Não, eu tô falando de Flamengo e Palmeiras. Se você pegar o Palmeiras e o Corinthians e o Palmeiras, vai ser a mesma coisa.
Você jogaria lá? Jogaria. Por quê? Tem que dizer que eles são profissionais. Eles são profissionais. Palmeiras pode ter mais organizado e tal, mas é um grande rival. Como é que funciona ali, né? Como é que funciona ali? Existe essa curiosidade também, aí, de você ver como é que funciona, né, o outro lado. Óbvio que às vezes existe a paixão, pô, não jogaria porque eu sou muito, tô muito palmeirense, mas como profissional, eu acho que eu queria, eu gostaria de ver, né? Gostaria de ver. Eu acho que muito é a mesma coisa hoje, pensando num atleta muito jovem, pensando na carreira, a projeção que o Flamengo pode dar, as competições que ele vai disputar. Eu acho que até para o próprio jogador é muito interessante essa negociação, tá? É isso, gente. Ó, vou fechar por hoje. Tem mais alguma notícia? Eu acho que por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Eu vou encerrar o podcast de hoje, então com isso a gente fecha o giro pelas notícias, mas só para finalizar, né? A gente vai ter aqui Atlético Mineiro contra o Milionários pela Taça Libertadores. Vamos acompanhar aqui, né? Torcer pelo Galo, Copa do Brasil, alguns jogos de Copa do Brasil também. E Sul-Americana também começando, né? Então é dia de torcer pro Galo, torcer pelo, né, o brasileiro. Eu vou torcer pelos brasileiros na Libertadores, como tradicionalmente faço aqui. Então foi o convite aberto. Amanhã a gente está de volta para falar desse jogo. E a gente vai ouvir, muito provavelmente, se a gente tiver os canais corretos, né? Os vídeos disponibilizados nos canais, a gente vai acompanhar um pouco da coletiva do técnico Eduardo Cudê, tá? Finalizo por hoje. Valeu demais. Forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.